Olá, família! Como vocês estão? Em exceção, nesse vídeo, vocês irão me ver muito mais séria, um pouco menos extrovertida e bem indignada. Hoje falaremos sobre um dos casos mais grotescos e animalescos que eu já li. E olha que eu já li muita coisa absurda. O caso de hoje é Junko Furuta. Junko Furuta nasceu em 18 de janeiro de 1971 no Japão, mais precisamente em Misato, que é uma província de Saitama. Peço desculpas já de antecedência caso eu pronuncie algum nome ou local errado, porque os nomes e a história se passam no Japão e eu não faço ideia de algumas coisas em pronúncia japonesa. Junko era a filha do meio da família Furuta. Ela tinha um irmão mais novo e um irmão mais velho. Infelizmente, nem Junko, nem a família dela e nem o Japão podiam imaginar que o destino da garota estava sendo traçado por uma pessoa da escola dela. Um garoto que tinha uma péssima reputação, diga-se por sinal, e era bem violento, bem arrogante. Ele chegou até Junko e pediu para sair com a garota. A Junko, ela tinha uma personalidade bem calma, muito estudiosa, ela era bem discreta, mas nem por isso deixou de chamar a atenção deste garoto que até então não fazíamos ideia quem era e quem viria a ser. E claro, pela reputação e personalidade deste garoto na escola, a Junko reclinou o convite para sair com ele e claramente este jovem não sabia lidar com a palavra não ou ser negado algo a ele. E foi aí, de uma coisa tão pequena, que nasceu um dos crimes mais absurdos que este mundo já viu. No dia 25 de novembro de 1988, Hiroshi e Minato estavam passando pelas proximidades de um parque lá dessa cidade do Japão e eles estavam em busca de uma garota com quem eles pudessem roubá-la e violentá-la. Sim, isso era uma prática extremamente corriqueira dessas duas pessoas que iremos falar bastante. Quero deixar um aviso antes de tudo. Este vídeo não é para qualquer pessoa. O que eu falarei aqui é de difícil digestão psicológica, emocional e estomacal. Então, assim, para você ouvir toda a história que eu tenho para contar hoje, você tem que ter uma tolerância absurda à violência. Se este não for o seu caso, eu peço, por favor, para você não continuar esse vídeo pelo seu bem, mas para me ajudar, deixa o seu curtir aqui embaixo e se inscreva no canal caso não seja inscrito. Continuando, eles dois então estavam nas redondezas deste parque à procura de uma mulher para poder roubá-la e violentá-la. Mas, infelizmente, o destino de Junko cruzou com os dois monstros. Só para vocês se localizarem na linha temporal do caso, o Hiroshi, que é o garoto que pediu para sair com a Junko e ela não aceitou, fez esse pedido no dia 25, ou seja, 3 dias antes do que eu vou contar para vocês. Assim que Hiroshi viu a Junko no parque, por que ela estava lá? Ela era uma estudante, a vida dela era estudar e trabalhar meio período após a escola. E infelizmente nesse dia a Junko estava voltando para casa dela de bicicleta, bem no momento que Hiroshi e o seu amigo estavam no parque procurando uma vítima. Assim que Hiroshi viu a Junko, ele combinou com o Minato para ele derrubar
a Junko da bicicleta dela. E eu preciso fazer um porém aqui. É uma manobra mesmo para entrar na cabeça de vocês. Eu vou falar muito o nome dela. Eu vou falar muito Junko. Vai ficar um pouco estranho no contexto, até às vezes um pouco repetitivo. Mas eu preciso, por questão de honra e respeito a essa menina, eu preciso dar identidade à pessoa dela. Então, quanto mais falamos o nome de uma vítima, mais personalidade e personificação a gente dá pra ela. Bom, sendo assim, o Minato derrubou a Junko da bicicleta, ela não entendeu nada e ele saiu. Ele saiu, só derrubou ela e fugiu. O que era combinado que a garota não sabia? Que o Minato derrubou a Junko da bicicleta a pedido do Hiroshi. O Hiroshi tinha a intenção de ser uma pessoa prestativa a Junko para ela poder entrar no grotesco plano que ele tinha. Vocês me desculpem quando eu puxar ar, quando eu ficar indignada, porque vocês não têm noção do que aconteceu com essa menina. Bom, sendo assim, após o Minato derrubar a Junko da bicicleta, o Hiroshi se aproximou dela e perguntou se ela não queria ajuda e se ela não queria que ele a levasse para a casa dela, se ela não queria que ele a acompanhasse até a sua casa. Só que, infelizmente, a Junko, ela não sonhava que Hiroshi e Minato eram um dos membros da organização criminosa Yakuza. A Yakuza é uma organização criminosa japonesa que tem como objetivo lavar dinheiro, traficar, roubar e cometer violência sexual. Hoje em dia, essa organização se estendeu até a Europa, mas a maior concentração dela, segundo as minhas pesquisas, está localizada nos Estados Unidos. Alguns trechos aqui eu literalmente retirei de um site que traduziu o processo. Eu tenho, inclusive, o processo em japonês, mas claramente eu não leio japonês, mas eu vou estar passando aqui para vocês, porque o que eu vou falar não tem como eu tirar com as minhas palavras, tá? Eu realmente retirei de um site e vou estar deixando a fonte para vocês aqui na descrição. Claramente, ao invés de Hiroshi levar a Junko para casa, ele acabou a levando até um armazém distante e a violentou, tá? Eu vou tentar fazer o máximo possível para substituir algumas palavras, porque eu não quero que este vídeo seja derrubado. E vai ser muito difícil, porque vocês não têm proporção da violência desse caso. Após Hiroshi violentar Junko, ele ligou para alguns amigos que também pertencem à Yakuza para se vangloriar do seu ato e convidou eles a conferirem o que ele tinha feito com a garota e também conferir a sua vítima. Os outros membros, amigos de Hiroshi, então, se encontraram com ele, onde ele tinha acabado de violentar a Junko, e iniciaram uma violência coletiva. E violência, acho que vocês entendem o que eu estou falando, que seria de abuso, né? Preciso ressaltar que, a partir de agora, os detalhes que eu darei para vocês é de uma violência, uma brutalidade inominável. Só continue, por favor, se você realmente for tolerante ao assunto. O que eu vou falar aqui para vocês é trecho do próprio processo que aconteceu. Então eu meio que vou descrever e transcrever para vocês, tá? O que está no processo, mas após esse trecho, eu vou explicando um pouquinho mais com o que eu entendi das pesquisas que eu fiz. No primeiro dia que a Junko foi abordada pelo Hiroshi, ele ameaçou a vida de Junko inúmeras vezes enquanto ele cometia os abusos. No segundo dia, a Junko foi levada ao parque junto com o Hiroshi lá. Eles se encontraram com outros 2 membros que participavam frequentemente do que a Junko iria passar, e eles conseguiram o endereço dela, da casa dela, anotaram um bloco de papel
e falaram para ela que caso ela tentasse fugir, eles iriam até a casa dela e executariam a família inteira da Junko. Após isso, eles levaram a Furuta até a casa dos pais de Minato. E os próximos 40 dias do que eu vou falar para vocês aconteceu embaixo do teto dos pais de um dos agressores. E os pais estavam cientes de tudo o que estava acontecendo. Após 7 dias de cárcere, a Junko Furuta tinha sido já violentada mais ou menos 100 vezes por 12 homens diferentes ao dia. No 9º dia de cativeiro, a Junko teve inserido em suas partes íntimas espetos de frango, garrafas, cigarros acesos, barras de ferro e uma tesoura posteriormente. E sim, em todas as partes íntimas dela, se é que vocês estão me entendendo. Após cerca de 16 dias de cárcere e de abusos, a Junko já estava sofrendo de inanição. Inanição, caso você não saiba, é quando a pessoa está no ápice, no auge da desnutrição. Eles não forneciam nenhum tipo de alimento para a Junko. E estou falando alimento porque vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Além de tudo, o grupo também tinha hábito de estourar fogos de artifício perto do ouvido dela ou até mesmo em seu ouvido para fazer com que a audição da garota diminuísse. Claramente isso danificou os tímpanos da Junko. Junko Furuta foi mantida em cativeiro por mais de 40 dias, ressaltando a vocês que esse cativeiro era na casa dos pais de Minato. Inclusive, no começo, eles obrigaram a garota a se passar pela namorada do Minato para disfarçar aos pais dele a presença dela. Mas, infelizmente, os pais sabiam do envolvimento do filho com a organização Yakuza e tinham muito medo dele. Inclusive, falaram que ele começou a apresentar cada vez mais um comportamento violento, sendo assim, eles não tinham coragem de enfrentar o filho. Ou seja, após esse disfarce da Junko se passar pela namorada do Minato, os pais acabaram sabendo que a garota estava sim mantida à força e sendo abusada inúmeras vezes por dia e não fizeram nada por medo do filho. A brutalidade desse caso é uma coisa que eu nunca vi. Não tô dramatizando para vocês, não tô sendo midiática e nem sensacionalista. Eu só consumo praticamente conteúdo de terror e true crime. Então, eu não sou uma pessoa que caiu de paraquedas no assunto, leu sobre isso e ficou impressionada. Eu tô falando pra vocês que é uma coisa que eu lido diariamente na minha vida. E esse caso, enquanto eu estava estudando, me deixou com um buraco no peito e eu cheguei a ficar até com enjoo real, físico. Porque o que eu li, eu não li em caso nenhum. O negócio era tão desumano que a Junko chegou a ser pendurada no teto, amarrada pelo pulso e se tornou saco de pancada para o grupo. E não é saco de pancada metaforicamente falando. Literalmente, eles usavam o corpo da Junko como saco de pancada. Como eu já disse para vocês, a Junko ela foi privada de comida por muitos e muitos e muitos dias. E quando forneciam alguma coisa para ela comer, geralmente essa coisa era barata e obrigavam ela a beber a
própria urina. Como na época que tudo aconteceu, a estação do ano era inverno, muitas vezes a Junco também foi amarrada para o lado de fora da varanda da casa e passava noites e noites lá, submetida a uma temperatura abaixo de 0 graus. As torturas impostas a Junco eram bestiais e inomináveis. Torturas essas que incluíam agulhas de costura inseridas em seu seio, parte do seu busto foi arrancado com alicate. Também houve o caso de eles terem derramado cera quente sob as pálpebras da garota e também passaram a arremessar pesos de ferro contra o peito dela, e o negócio era tão brutal, era tão violento, que a Junco ela perdeu o controle da sua bexiga e do seu intestino. 2 dias depois do desaparecimento da Junco, os pais dela reportaram o desaparecimento da filha para as autoridades. Mas, sabendo dessa situação, Hiroshi e o seu grupo deram uma solução rápida para esse problema. Para as autoridades não procurarem a Junco, o Hiroshi obrigou a menina a ligar para sua casa e falar para os seus pais que ela fugiu, foi embora para a casa de alguns amigos e que não retornaria mais para a casa da família e que parassem de procurá-la. A Junco, ela foi a pessoa mais guerreira que eu já ouvi falar quando se trata de crime. Apesar de tudo que essa menina viveu, mais de 40 dias, ela tentou ligar para a polícia uma vez escondido, só que o Hiroshi pegou essa tentativa dela e o grupo a puniu de forma severa, para falar o mínimo. Como castigo, derramaram líquido inflamável e atearam fogo nas pernas da garota, provocando queimaduras de 2º grau. E aí aconteceu uma situação que para mim, chamar de negligência é muito pouco, muito pouco. Bom, aconteceu o seguinte: um dos meninos que violentou a fruta contou para o seu irmão que havia feito isso com uma garota, no sentido de se vangloriar, de se achar o bonzão de ter feito essa monstruosidade. Só que o irmão de um dos agressores contou isso para os pais deles. E aí, esses pais chamaram a polícia. Aí seria o momento da gente falar: meu Deus do céu, essa menina será salva. Só que, quando há má vontade, eu acho que é uma das piores coisas da vida, porque as autoridades chegaram a se dirigir à casa que a garota estava presa, a casa do Minato, e falaram com ele por interfone. Perguntaram se a garota estava com ele, se ele sabia dela, e é óbvio que ele negou tudo. E a polícia ouviu aquilo, acreditou, aceitou e foi embora. Quando o caso veio à tona, quando se tornou conhecido, esses policiais que foram até a casa e eles não investigaram nada, eles só foram perguntar e ainda sem pretensão nenhuma de saber a veracidade do fato, né? Tipo assim, cagaram pra uma bestialidade dessas. Eles foram demitidos posteriormente, o mínimo, por violação drástica de conduta. Próximo do fim dos mais de 40 dias de cárcere, foi contabilizado mais ou menos pelas testemunhas do julgamento, pela necrópsia, enfim, que Junco Furuta teria sido violentada mais de 400 vezes. Violência essa que ocorria diariamente por diversos homens diferentes. A violência contra a garota foi tão absurda que no exame da necrópsia descobriram e foi verificado que o seu cérebro havia diminuído de tamanho
tamanha violência que essa menina sofreu. Claramente devido às pancadas na cabeça que ela levava rotineiramente. Após 20 dias de cárcere, mais ou menos, a Junco perdeu a locomoção motora dela, ela não conseguia mais ficar em pé, inclusive no julgamento. Um dos agressores falou que uma vez ela tentou ir no banheiro da casa, só que o banheiro ficava embaixo, e ela demorou cerca de 1 hora para chegar até o banheiro, porque ela estava se arrastando. Ela não conseguia mais ficar nem sentada. Já também, próximo ao fim do cárcere da vida da Junco, os ossos das suas mãos e dos seus pés estavam moídos. O grupo pulava, batia, fazia tudo o que é desumano com essa menina. A Junco chegou a pedir diversas vezes para acabarem com tudo isso, né, para tirarem a vida dela, mas a intenção do grupo não era essa, não era dar fim rapidamente à vida dela, era a maldade por perversidade. Nos últimos dias de vida da Junco, ela não tinha mais uma aparência humana. Ela tinha a pele torrada devido às queimaduras abundantes e de segundo grau que o grupo fazia com o corpo dela. Tinha bolhas pelo corpo todo, pus exposto, úlceras e infecções por todo o corpo. E, obviamente, por toda a falta de higiene e violência, eu acho que, na verdade, o que aconteceu ultrapassa a palavra violência. Realmente é uma coisa inominável. Mas ela começou a apresentar um mau cheiro, um forte odor, né? Ruim. E isso começou a incomodar os agressores e eles decidiram que eles iriam procurar outra garota para violentar, porque eles haviam perdido o interesse sexual na Junco. Eles acharam uma menina de 19 anos que estava voltando do trabalho. Eles violentaram essa garota, mas a liberaram após o abuso. No dia 4 de janeiro de 1989, o grupo propôs que Junco jogasse lá um jogo com eles. Infelizmente, para Junco, ela ganhou este jogo e eles ficaram totalmente inconformados e, claro, que a castigaram por isso. Como punição, bateram nos pés da Junco com uma vara. A garota, que mal ficava em pé nem sentada, acabou perdendo o equilíbrio e caiu em cima de um aparelho de som, onde teve uma convulsão e acabou falecendo. Eles continuaram batendo e batendo nela, mesmo após a convulsão, tanto é que eles não perceberam a morte da Junco instantaneamente, demorou algumas horas para eles notarem que ela realmente tinha falecido. Sendo assim, 4 deles embrulharam o corpo, colocaram dentro de um tanque, vedaram a tampa desse tanque com concreto e desovaram o corpo em um caminhão de cimento. A reviravolta, que eu nem considero reviravolta do caso, aconteceu no dia 23 de janeiro de 1989. Miano e Ogura, que também eram os agressores corriqueiros da Junco, eles foram presos pelo abuso daquela garota de 19 anos que eles procuraram depois de perderem o interesse na Junco. Foi aí que 2 policiais foram até a casa do Hiroshi interrogá-lo, porque acharam na casa dele vestimentas femininas. E um dos policiais foi muito inteligente e jogou um verde, falando que sabia que ele estava envolvido em um crime. Só que esse policial estava se referindo a um crime que até hoje não tem solução, de uma garota e de uma criança de 7 anos, que era filho dessa garota. E aí o policial jogou esse verde e colheu maduro, e o Hiroshi acabou confessando
tudo o que ele fez, porque ele achou que com a prisão dos outros dois, eles haviam já confessado tudo, e foi aí que também decidiu falar para a polícia aonde tinha deixado o corpo da jovem. A polícia localizou o corpo dela, eu vou estar deixando o local onde eles encontraram, e há lugares que falam que a menina estava grávida e há lugares que não mencionam essa informação. Então, eu não posso afirmar com 100% de veracidade esse fato, mas há sim essa teoria. A Junco, ela tava, como eu já falei pra vocês, sem o aspecto humano, né? Ela tava muito inchada, ela não mais parecia uma pessoa. E ela só conseguiu ser identificada através das impressões digitais. E é claro que não demorou muito para o caso começar a ser repercutido por todo o Japão e muito rapidamente pelo mundo todo. Só que o que mais ainda deixa esse caso indigesto foi a sentença que esses agressores tiveram, e não dá para chamar isso de sentença. Hiroshi, quando cometeu essa atrocidade com a Junco, ele tinha 18 anos e acabou mudando seu nome. Ele passou a se chamar Hiroshi Yokoyama. Minato tinha 16 anos à época do crime e também mudou seu nome. Começou a ser chamado de Shinji Minato. Ogura tinha 18 anos também na época do crime e também mudou seu nome. Ele passou a se chamar não sei como que pronuncia, Kamisako. Watanabe tinha 17 anos na época do crime e esse eu não encontrei que teve alteração de nome. O Hiroshi, o cabeça de tudo que aconteceu, foi sentenciado a apenas 20 anos de prisão, inclusive em uma instituição de reabilitação infanto-juvenil. Minato iria ser encarcerado por, no máximo, 9 anos. Ogura foi sentenciado a 8 anos. Todos eles que foram julgados já se encontram em liberdade atualmente. Na necrópsia foi encontrado o DNA de mais 2 agressores identificados. São eles Tetsuo Nakamura e Ihara. A brutalidade do que aconteceu com a jovem Junco chocou tanto o Japão, que eles reformaram o código penal deles, e a principal alteração foi de que menores, de idade, jovens, passariam a ser julgados como adultos. A mãe de Junco, quando soube tudo que aconteceu com a filha, eu não sei nem como essa mulher ficou viva, como ela conseguiu resistir a isso. Ela foi hospitalizada em um ambulatório psiquiátrico e infelizmente desenvolveu um trauma mental. O funeral de Junko Furuta aconteceu no dia 2 de abril de 1989. Caso você tenha ficado comigo neste vídeo, eu te agradeço imensamente. Não consigo brincar com vocês, dar risada, ou seja lá o jeito que eu tenho nos vídeos, porque infelizmente isso não é um filme de terror. Eu queria muito estar contando isso no nosso especial de Halloween, mas aconteceu, e hoje em dia o túmulo da Junco não tem o seu paradeiro, conhecido, porque senão com certeza teria que ser homenageado para sempre. Muito, muito, muito obrigada se você ficou comigo até aqui, se você aguentou essa história comigo até o fim. Por favor, eu acho que esse vídeo, pelo teor, tão difícil de ser contado, eu acho que merece o seu curtir, então deixa seu like aqui embaixo. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva e, se puder, nos recomende para todo mundo que goste do assunto. Chama todo mundo para a nossa comunidade True Crime. Caso você também puder dar um upgrade aqui no canal do Operandi, compartilhe os nossos vídeos. Mais uma vez, o meu muito, muito obrigada pela sua companhia. Quero deixar o meu imenso respeito à família dela e a ela, publicamente. E a gente se vê. Um enorme beijo, um grande abraço. Se cuidem.